Olá! No nosso podcast Preparando para a Vida de hoje, nós vamos falar sobre a saúde mental na adolescência, um tema muito importante, então fique aí que o podcast já vai começar. O podcast Preparando para a Vida ele é apresentado pelos alunos do terceiro ano do Fundamental, dos anos iniciais até a terceira série do ensino médio. E a cada 15 dias, sempre às quarta-feiras, trazemos temas muito importantes. Hoje eu estou aqui com a minha colega de turma também, Júlia Alcântara, e antes de começar o podcast, a gente quer saber também o que os alunos acham a respeito do tema. Olá, tudo bem? Meu nome é Walid Francisco, sou da terceira série do Anchieta e vim falar um pouco sobre o assunto muito importante, tanto para nós jovens, né, que é sobre a saúde mental, que no mundo de hoje, com o que a gente bem fala sobre a rede social, como a gente fala também das notícias espontâneas, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que afetam muito a saúde mental, não só por parte de pressão, seja familiar, seja pela escola, seja qualquer coisa assim, a saúde mental ela sempre é muito importante em todos os aspectos da nossa vida, sabe? Ela deve ser cuidada, deve ser preservada, acima de várias coisas, pois é ela que faz a gente encaminhar nosso propósito, ela que faz a gente seguir nosso caminho e a gente ter mais discernimento nas nossas decisões da nossa vida. Então, se a gente não cuida bem da nossa saúde, a gente acaba sendo alienado muitas vezes por outros aspectos que não são do nosso controle e a nossa escola sempre preserva isso muito bem, sabe? Eu, por exemplo, tenho uma grande decisão também de fazer faculdade de nutrição, que é um grande sonho meu, mexer com alimentos e tudo mais, e graças à minha saúde mental que melhorou muito, eu consegui entender isso e entender minha vocação melhor, né? Meu nome é Gustavo Silva, eu sou aluno do primeiro ano do Colégio Arnaldo e a saúde mental na adolescência ela é muito importante, porque a alta produção de hormônios na fase adolescente, ela gera muita confusão mental, entende? Normalmente os adolescentes ficam muito confusos com a própria identidade e é muito importante cuidar dela. Oi, eu sou a Iana da terceira série do Colégio Anchieta e eu tô aqui para falar um pouco de saúde mental. Eu acho que é um assunto muito importante dizer, né, porque a saúde mental é uma coisa muito complicada de se curar, de se tratar, até de diagnosticar, tanto que em adolescentes é muito mais difícil de diagnosticar uma pessoa, porque seu cérebro não está formado e nada, né? E como a gente ainda está na escola, fica ainda mais complicado de se tratar com remédios e outras coisas. Além do mais, que eu acho que é mais difícil ainda, porque não se trata só da saúde mental, também tem que cuidar do corpo físico, né? Tem que se alimentar bem. E além da dificuldade de tratar da saúde mental, a gente ainda tem que estudar, sabe? Não tem como ficar dando tanto tempo para cuidar da saúde e às vezes isso atrapalha a gente não só no estudo, se a gente para, mas também na saúde mental, se a gente continua. Então é uma questão muito complicada que eu acho que só com tempo e bons profissionais você consegue melhorar. Vocês viram aí agora, os alunos trouxeram temas muito importantes também a respeito da saúde mental na adolescência. E o que você acha sobre isso também, a opinião deles? Eu acho que a saúde mental é algo que a gente precisa muito falar, porque principalmente na adolescência a gente tem uma tendência a se fechar, a não falar, né? E buscar aliviar de outras formas é muito importante, não só nos esportes, mas procurar alguém para conversar, procurar ajuda. No geral, tentar sempre estar falando sobre, porque se é algo que a gente guarda pra gente, é algo que não sai. E se não sai, vai acumulando e aí vai fazendo mal. Exatamente, vai deixando a gente cada vez mais mal. E, que nem eu falei, é um assunto que pra gente é meio ruim de falar, assim, do nada, né? Então é sempre buscar pontos de apoio com um colega, e aí esse colega te ajudando. Inclusive, a Júlia Alcântara, ela é responsável também pelo projeto do Protagonismo em Foco e trabalha com teatro também, que pode ajudar também na questão da saúde mental, né? Você pode falar um pouco? Claro, eu acho assim que estar em palco é muito importante porque no teatro a gente trabalha o sentir, né? Tanto sentir pra gente quanto sentir pro outro. A gente representa muito a questão do sentir. E o projeto Protagonismo em Foco é justamente para deixar nós, adolescentes, alunos aqui do Arnaldo, né, nessa linha de frente, né? De estar ajudando o outro, de se ajudar, de procurar outras áreas, de não se prender a um lugar só. Porque, querendo ou não, normalmente nas escolas a gente tende a se fechar muito às notas e aí às vezes a gente esquece de
mexer com outras áreas também. E aí eu acho muito interessante que a escola traz isso pra gente, de ir para outras áreas, e ao mesmo tempo essas outras áreas ajudam a gente mentalmente, né? Então, assim, porque, por exemplo, o teatro é algo que muitos dos alunos que estavam lá com a gente, comigo, falaram que entraram lá por conta da timidez. E aí, na adolescência, é muito normal a gente ter essa questão da timidez, de ser um pouco mais antissocial. E isso leva à questão de não buscar ajuda, né? De estar sempre guardando pra gente, ou de se sentir invalidado quando a gente fala. Sim. Então, é muito importante que a gente ponha isso pra fora de alguma forma. É bom você apontar essa questão também de lidar sozinho, porque realmente, na maioria das vezes, não funciona lidar sozinho. É bom a gente falar, a gente procurar ajuda para poder ter mais gente lidando com o problema com a gente, para poder falar sobre, porque não é bom a gente ficar guardando pra gente, acumula e faz mal. A questão também dos esportes, realmente são importantes usar os esportes como uma válvula de escape. Eu, por exemplo, pratico esporte aqui mesmo no Colégio Arnaldo, e eu vejo que muitas meninas também usam como uma questão de se aliviar dos problemas em casa ou da escola mesmo, no esporte, e faz bem. E assim, deixa o ambiente da escola, que é um ambiente divertido, né? Mas tem ali, a gente traz essa responsabilidade, deixa o ambiente da escola mais leve, né? Exatamente. E assim, na época em que a gente tá vivendo, né? No contexto que a gente tá vivendo, tem muita questão de telefone, da gente buscar escapes rápidos para liberação rápida da dopamina, né? Então, o esporte ajuda muito nisso, nessas liberações, porque os hormônios na adolescência ficam desregulados, da né? pele. Fica tudo muito doido. E aí, a gente acaba virando pessoas muito imediatistas, né? Exatamente. Querendo tudo na hora, não ficam pessoas impacientes. Uhum. E isso pode atrapalhar no futuro, né? Quando a gente ficar adulto, assim, entrar no mercado de trabalho, pode atrapalhar um pouco. E até pra gente mesmo, né? Essa questão de ficar muito no telefone ajuda a gente a se fechar e tá o tempo todo ali rolando o feed ou o TikTok ou os aplicativos no tempo todo. Faz com que a gente se compare mais, né? A gente vê vidas perfeitas, porque o que é imposto na internet são vidas perfeitas, e não existe essa questão, mas a gente vê assim, e aí a gente tende a achar que a nossa vida exatamente. Só a nossa vida tem problemas, e que mais ninguém tem, mas a verdade é que todo mundo tem problemas, gente. Sim, e ali o que é postado é só uma parte, né? E aí tá toda essa questão da comparação e de se fechar mais ainda, né? Eu acho que perceber quando alguém tá se sentindo só ou que tá passando por problemas de ansiedade, normalmente eu prefiro chamar um responsável ou primeiro consultar para ver se a pessoa se sente confortável, né, para poder falar com alguém, porque às vezes a pessoa é muito reprimida e não consegue se abrir, e aí é difícil, né, para poder fazer a pessoa se abrir, falar o que tá sentindo. Então, primeiro falar com a pessoa e, se ela permitir, procurar um responsável ou alguém que entenda do assunto para poder lidar e ajudar o problema da pessoa. Eu acho que eu vou muito na questão de tentar ajudar mesmo, né, de procurar conversar com a pessoa e de me mostrar presente, nem que seja só pra ouvir. Às vezes a pessoa, ela não quer que você dê a sua opinião, ela só quer ser escutada, ela só precisa sentir validação, assim, que ela precisa sentir que os sentimentos dela importam pra alguém. Então eu acho que eu gosto muito de estar nessa questão do escutar e de tentar ajudar da maneira que eu puder, sabe? Sendo distraindo a pessoa ou conversando sobre e ajudar, assim, né? E a gente, tanto eu quanto você, a gente tem muito essa questão da percepção, né? De ver como tá o colega e tudo mais. E tentar ajudar. É isso. Agora, no nosso momento IA, nós vamos jogar esse tema na IA mesmo para ver quais os conceitos que ela traz pra gente. O que ela vai explicar a respeito do tema pra gente. A saúde mental dos adolescentes é desafiada por muitas mudanças físicas, sociais e emocionais. É importante promover um ambiente de apoio e acolhimento para que os jovens possam lidar com esses desafios. Os fatores que afetam a saúde mental são as pressões sociais, como bullying, violência doméstica e comunitária e abusos sexuais, a desigualdade social, a pobreza, a discriminação e falta de oportunidades, violações dos direitos humanos, dificuldades no aprendizado, comportamentos de risco e problemas de saúde física. Além dos transtornos mentais comuns, como a depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente conhece como TDAH, transtorno de conduta e transtorno de bipolaridade. E como cuidar da saúde mental, a gente pode promover o diálogo e a escuta ativa, alimentação e sono saudáveis, envolvimento em atividades prazerosas, administração das emoções e o reforço das relações afetivas. E sobre o tópico da desigualdade social, né? Igual a gente pontuou anteriormente, a nossa geração é a geração que busca muito a validação do outro,
principalmente no contexto rede social. E é um lugar onde sempre as pessoas impõem tudo, o melhor da vida, e aí acaba que causa uma comparação muito grande. E essa comparação, às vezes, ela vem muito do contexto de condição, porque a gente vive em um país que o índice de pessoas pobres é muito maior do que o de pessoas ricas, e aí causa essa ilusão, né? Exatamente. Essa ilusão também pode gerar um interesse nos jovens a entrar no mundo da criminalidade também. Pode parecer loucura, mas pode sim acontecer. Essa questão de querer riqueza, de querer a realidade do outro, que às vezes não dá para alcançar, a questão da capacidade, da oportunidade. A pessoa não tem as mesmas oportunidades e acaba querendo entrar no mundo do crime. E é muito perigoso a gente ficar mostrando esse tipo de coisa, querendo ficar iludir as pessoas, mostrando que tá sempre certo, que tá sempre bom, que não tem problema e que o dinheiro resolve. Então essa questão da desigualdade pode sim gerar o interesse na criminalidade. Então é muito perigoso. E a gente vive muito, assim, em um mundo que é isso, né? De buscar sempre mais, sem ter... oportunidade. A pessoa ela faz sem pensar na consequência, né? Só na questão do querer ter. E acaba levando ao comportamento de risco, né? Por exemplo, uma pessoa que se suicida, ou que expõe muito a vida e expõe a vida do outro. Ou desconta em si mesmo que não seja no suicídio. A automutilação. Exato. E isso são assuntos, assim, que a gente tem falado o episódio inteiro, são assuntos difíceis de falar. Mas que precisam ser falados. Exatamente, são assuntos que raramente são abordados, né? E é muito importante que o ambiente da escola traga isso. Eu falo sendo uma pessoa, assim, que precisou dessa ajuda e conhecendo pessoas que precisam dessa ajuda. O Preparando para a Vida conversou também com a psicóloga da Faculdade Arnaldo sobre o tema, né? Vamos ver agora. Olá pessoal, meu nome é Daniele, eu sou professora da Uniarnaldo, do curso de Psicologia e coordeno o projeto de extensão de plantão psicológico para estudantes do Colégio Arnaldo. Então, eu vou falar para vocês um pouco de como que um adolescente pode se beneficiar do serviço de plantão psicológico, que é um serviço de atendimento pontual em situações de urgência realizado pelos alunos do curso de Psicologia da Uniarnaldo. Então, quando um adolescente procura o plantão psicológico, ele pode ser beneficiado porque lá ele vai encontrar um lugar para a expressão dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e na medida em que essa pessoa ela é escutada, ela poderá também, né, se escutar e produzir um saber sobre o seu sofrimento, num ambiente que hospeda, né, a pessoa, o adolescente como ele é, com as suas dúvidas, angústias e confusões. E isso produz também, né, um grande autoconhecimento, pois através do diálogo, né, com alguém da psicologia, esse adolescente pode começar a compreender melhor quem ele é, como se sente nas diferentes situações, por que reage de determinadas maneiras. O adolescente ele pode desenvolver habilidades emocionais, como, por exemplo, né, a escuta do profissional de psicologia ajuda a gente a identificar, a nomear as emoções, a desenvolver estratégias de como lidar com o estresse, com a ansiedade, com a raiva, com a tristeza. Fortalece a autoestima. Então, ao se sentir ouvido, o adolescente ele pode, né, ser convidado à construção de uma autoimagem mais próxima da realidade e se tratar também de uma forma mais cuidadosa. Ele pode melhorar, né, os seus relacionamentos interpessoais, porque na medida em que a pessoa entende melhor a si mesma, ele pode também melhorar a forma como ele se relaciona com os outros, né, sejam colegas, pais, professores. E o plantão psicológico também contribui como um grande apoio nas situações de crise, né, nos momentos mais angustiantes. Então, questões como, né, conflitos relacionais, luto, dificuldades escolares podem ser melhor enfrentadas com a ajuda de um profissional preparado para escutar e acompanhar nesse momento. Então, participem do plantão psicológico, contamos com vocês. Então foi isso, gente. Mais um episódio do podcast, né? Queria agradecer a Julia Alcântara por ter participado comigo. E é isso. Fiquem com Deus e aguardem para o próximo episódio.